meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Daremos continuidade hoje à nossa aula sobre a ditadura civil-militar. Já abordamos o golpe de 64, o primeiro governo, que foi o governo de Castelo Branco, seguido de Costa e Silva e Médici. Hoje falaremos do quarto general-presidente, o general Geisel, Ernesto Geisel. Vamos lá? Muito bem. O governo Geisel vai de 1974 a 1979. Esse governo, primeiro, Geisel tem como vice Adalberto Pereira dos Santos. Lembrem-se que sempre era na presidência um militar e na vice-presidência um civil, como já vimos nas aulas anteriores. Geisel assume o governo em 74 com a promessa de promover uma abertura lenta, gradual e segura. O que significa isso? Os militares controlariam o processo denominado distensão, ou seja, o governo iria ficar menos duro. Será que isso de fato ocorreu? Vejam a manchete do jornal. Muito bem, vejam então a notícia do jornal. Geisel proclama o fim do ciclo autoritário. Será que isso de fato ocorreu? Que o fato de proclamar que seria o fim então do endurecimento do regime levaria de fato esse governo a promover uma real abertura? É o que veremos daqui a pouco. Bem, quais são os fatos mais marcantes então do governo Geisel? Em primeiro lugar, temos o início das greves no ABC Paulista, com o protagonismo de Lula. Esse protagonismo dentro do movimento operário acabaria levando Lula à política e, posteriormente, à presidência do Brasil. Essas greves foram de vital importância porque, já que as greves elas eram proibidas, o fato dessas greves terem ocorrido nesse momento representa uma pressão que foi fundamental para que o governo militar chegasse ao fim. Temos também, e ligado a essas greves, o renascimento do movimento sindical. Lembrem-se, falamos no início das nossas aulas, que os sindicatos eles foram proibidos e desarticulados. A maioria dos líderes sindicais foram assassinados ou banidos do país. Temos um sindicalismo combativo, principalmente batendo na questão da luta salarial, já que todo o perfil econômico do governo militar ele estava baseado em uma contenção, principalmente de salários, uma concentração de renda, com a promessa por parte dos militares de que, uma vez que o Brasil crescesse, esses benefícios desse crescimento seriam divididos entre todos, o que de fato nunca ocorreu. A única coisa que de fato cresceu ao longo da ditadura militar foi a dívida externa e a inflação. Bem, temos de fato um abrandamento da censura. Esse abrandamento não significa que ela deixou de existir, pelo contrário, a censura continua ativa, mas existe um verniz de abertura, como veremos em vários fatos que vão permear esse governo. Temos também certas liberdades da imprensa, o mesmo caso da censura. Começa aqui uma distensão de fato, como iniciamos aí nossa aula, lenta. Não porque o governo tivesse mudado, mas porque os militares, percebendo a crise e percebendo que não teriam um controle, principalmente da inflação, já preparavam entregar o abacaxi para os civis. Vamos ver isso ao longo da nossa aula. Temos também as críticas de várias entidades, como a OAB, a CNBB, a AIB, a Igreja e a imprensa. As críticas que vinham por parte de toda a sociedade, elas foram elementos fundamentais para que o governo militar acabasse chegando ao fim. Temos aqui, como foi explicado,
uma imagem de Lula em uma assembleia sindical, nessas assembleias que acabaram resultando em greves importantes que levariam à pressão, como eu já disse, sobre o governo militar. Bem, esse governo, prestem bem atenção nesse aspecto. Vamos ver. Coincidiu com o fim do chamado milagre econômico brasileiro e o encerramento desse ciclo coincidiu com a crise do petróleo e o aumento tanto da inflação quanto da dívida externa. Então, isso é muito importante que a gente entenda. Essa distensão, como eu já disse, ela só foi feita porque o contexto externo não é mais favorável a empréstimos externos, como foi no governo Médici. Portanto, a crise do milagre, ela começa a ser muito visível, em virtude, principalmente, de todas essas dificuldades enfrentadas no quadro internacional, o que resultaria, então, em um processo inflacionário que agora só tende a crescer até o final do governo militar e que teria seus frutos principalmente pós-governo militar. Temos, já que o governo está em crise, vamos gastar mais dinheiro. Então, os militares resolvem construir as chamadas obras faraônicas. Como exemplo, temos a usina hidrelétrica de Itaipu e a Transamazônica, ligando o nada ao lugar nenhum. Bem, temos as duas imagens aí, a primeira de Itaipu e a segunda da Transamazônica. Então, essa ideia, a gente pode fazer uma comparação com a Idade Média. A Igreja Católica, no final da Idade Média, começa a fazer igrejas suntuosas, justamente para demonstrar um poder que já não possuía mais. É justamente essa a intenção aqui. Como o governo está em crise, ele resolve construir grandes obras para parecer que ainda tinha alguma grandiosidade, se é que algum dia ela existiu. Bem, apesar desse verniz de distensão, de início do fim da censura, nós temos dois casos muito importantes. Isso para falar só dos mais conhecidos, de duas pessoas assassinadas sob tortura no governo Geisel. Temos aí o caso de Vladimir Herzog, o diretor da TV Cultura, que foi chamado por um depoimento na polícia e de lá não saiu vivo. Ele foi assassinado sob tortura e a alegação dos militares foi de que ele tinha suicidado. Na verdade, essa versão do suicídio, desde o primeiro momento, ela foi contestada e hoje, com base em testemunhos de pessoas que presenciaram o que aconteceu com Herzog, sabem muito bem. Hoje sabemos muito bem que ele foi assassinado sob tortura dentro das dependências do DOI-CODE. Temos também um outro caso importantíssimo, que é o caso de Manoel Fiel Filho. Vale a pena lermos esse texto, prestem atenção. Fiel Filho era membro do Partido Comunista Brasileiro. Seu assassinato ocorreu meses após a morte do jornalista Vladimir Herzog, sob circunstâncias parecidas. Os eventos deflagraram o processo que levou à redemocratização do país. Na época, o então presidente da República, general Ernesto Geisel, demitiu o comando do 2º Exército, responsável pelo DOI-CODE, o general Ednardo Dávila, um dos representantes da chamada linha dura, que se opunha à abertura democrática. Um ano depois, demitiu o general Silvio Frota, líder da ala militar interessado em manter intocável o regime ditatorial. Geisel nunca foi contra a tortura. Vou repetir, Geisel nunca foi contra a tortura, diz a historiadora Dulce Pandolfi, da Fundação Getúlio Vargas. As demissões aconteceram porque ele considerou uma besteira expor o regime no momento em que havia uma pressão da sociedade. Bem, a versão foi a mesma do caso de Herzog, de que Manoel Filho teria suicidado. Na verdade, sabemos bem hoje que a verdadeira história
é que ele foi assassinado também nas dependências do DOI-CODE sob tortura. Esses dois casos são ícones de que a repressão ela ainda continua ativa durante o governo Geisel, embora ele quisesse, principalmente em virtude desse crescimento de todos esses movimentos sociais, de toda a pressão que a sociedade vinha exercendo para que ocorresse a abertura do regime. Então, ele promove esse verniz de abertura. Muito bem. A comprovação disso é que a tentativa de controlar essa abertura, ela seria feita através nas eleições de 1974. Vai. Bem, a comprovação de que o governo queria controlar esse processo de abertura vem nos fatos políticos que analisaremos agora. As eleições de 1974, elas vão dar vitória maciça ao MDB no Congresso. Então, temos aí a formação de um Congresso com a chamada oposição consentida. Lembram-se? Temos dois partidos, a Arena, o partido do governo, e o MDB, a oposição consentida. E nas eleições de 1974, o MDB ele tem uma vitória esmagadora. Era a resposta da sociedade a toda a repressão do governo. Então, a reação da sociedade. Bem, o governo reagiria a toda essa movimentação em prol do fim da ditadura. Como? Através da decretação da Lei Falcão, em 1976. O que foi a Lei Falcão? Ela determinava que a propaganda política no rádio e na televisão não poderia mais ter nenhuma palavra dos candidatos. O que eles poderiam falar? Apenas um currículo rápido. Eles não poderiam apresentar nenhum tipo de plano político. A intenção era justamente favorecer os candidatos da Arena. Bem, logo depois disso, temos aí o famoso pacote de abril de 1977. É a tentativa desse controle e a resposta à vitória do MDB nas eleições de 74. O que estabelece o famoso pacote de abril? Eleições indiretas para governador e criação dos chamados senadores biônicos. Então, se os governadores, havia possibilidade de eleição direta para governador, essa possibilidade passa a não existir mais. Os governadores passam a ser, então, eleitos de forma indireta, então, por escolha dos próprios militares. E estabelece o senador biônico. O que é o senador biônico? Senadores que são indicados pelo Poder Executivo, ou seja, os militares continuam controlando o processo eleitoral. Temos também o fechamento do Congresso e a extensão do mandato presidencial para 6 anos. Preciso dizer qual é a conclusão? Houve de fato essa extensão? Claro que não. É apenas um verniz para evitar essa pressão social, o que não adiantou. Bem, mas essa pressão acabou levando em 1978 ao fim do AI-5. No dia 30 de 10 de 1978, como veremos na manchete do jornal a seguir, temos o fim daquele que foi o maior instrumento de repressão de toda a história do Brasil. Temos aí, regime do AI-5 acaba à meia-noite de hoje. Então, o AI-5 deixa de existir, passa então a haver possibilidade do habeas corpus. Tudo isso porque os militares foram muito bonzinhos e queriam essa distensão? Claro que não. A pressão social, junto com a crise econômica, determinou essa abertura. Não tenho dúvida disso. Bem, o próximo presidente, o presidente João Batista Figueiredo, seria eleito pelo colégio eleitoral, ainda de forma indireta. É o que veremos na nossa próxima aula. O último general presidente
que governou o Brasil durante a ditadura militar. Até a próxima aula, espero que tenham entendido e que tenham gostado. Um beijo para vocês!